sempre tendo uma segunda, uma terceira, uma quarta chance para que a gente possa fazer direito. Mas olhando para Ele, até nas tragédias, pastora Dila, a gente pode usar como experiência. E a Bíblia escreve, na Bíblia estão escritas histórias de personagens que fracassaram para que a gente possa usar como exemplo e não fracassar também. E outros que estavam fadados ao fracasso, mas deram a volta por cima para que a gente possa entender. Assim, aleluia, no meio de uma geração perdida, no meio de muita luta, de muita peleja, alguns que ainda servem ao Senhor, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez em nossas vidas. Então, quando nós olhamos aqui na história de Saul, nós vamos ver o profeta Samuel. E o profeta Samuel é alguém que insiste até o final. Até quando Deus já havia desistido, ele continuava acreditando. Só Deus sabe o coração de um líder quando ele é usado por Deus para instruir uma ovelha, para dar direção, dar um ensino, dar um estudo, dar uma palavra. Só Deus sabe o que um líder sente quando o Senhor traz o rebanho, coloca na mão dele e diz: é você que vai cuidar, é você que vai alimentar, é você que vai apacentar. Quisera eu hoje, estando do lado de cá, um dia não estava. Quisera eu ter a visão que eu tinha, que tenho hoje aqui, quando eu estava aí. Porque eu ia entender mais a humanidade do líder, eu ia entender mais a humanidade daquele que está sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor, cuidando, se preocupando, fazendo de tudo para que aqueles não tropecem. Infelizmente muitos não acreditam, muitos não entendem. E aí acaba sobrepondo. Samuel vai insistir até o final, mesmo o Senhor já desistindo. O Senhor vai dizer: até quando, rapaz, você vai ficar insistindo em algo que eu já desisti? Eu já abri mão. Até quando você vai ter dó se eu já rejeitei? Mas eu vou alegrar o teu coração. Assim como você ungiu esse, prepara o vaso. Assim porque esse entristeceu seu coração, prepara a botija. Porque você vai ver que o mesmo povo que pediu e colocou Saul para cima foi o povo que Saul vai culpar pela sua queda. Meu Deus. Porque quando ele vai desobedecendo, ele é repreendido pelo profeta. Ele diz: não, mas foi o povo. Mas não foi o povo que te levantou? Então o povo que te levantou foi o povo que te derrubou agora, Saul? Então você vai ver que Samuel, quando vai, ele vai dizer: mas foi o povo. Foi o povo que fez isso. E aí Samuel vai entrar naquela crise e vai dizer: pô, mas me rejeitou, me abandonou, largou mão da obra. E o Senhor vai dizer: Samuel, relaxa. Ele não está dando as costas para você, ele está dando as costas para mim. Quando ele rejeita a tua instrução, quando ele rejeita a tua ajuda, não está rejeitando você, está rejeitando aquele que te enviou. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o evangelho é um evangelho de aprendizado. A luta é uma luta, é um evangelho de aprendizado também. Então Samuel, ele vai estar ali, o Senhor vai esforçar, ele vai dizer: esse foi embora, esse abriu mão, esse rejeitou a doutrina, esse rejeitou a santidade. Mas prepara a botija, porque você vai levantar outro, porque a minha obra não para, ela tem que ser. Glória a Deus! Aleluia! O interessante aqui é que ele vai cumprir a missão. E nós já vamos ver logo no início que ele toma um vaso, ele derrama sobre a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Ele unge, e você vai ver que ele é nossa função. Qual é a função do ministro? Ungir. Porque quem é que escolhe? É Deus. É Deus. E quando é Deus que escolhe e o profeta é que confirma, o ministério não dá errado. Glória a Deus. Alguns ministérios vão dar errado porque Deus não escolheu. Mas alguns querem ungir por conta própria. E aí o bicho pega, porque a palavra de Deus diz que quando o Senhor lhe chama, Ele garante. E se alguém abandona porque não aguentou, porque aquele fardo não é de Deus. Porque Jesus disse que o jugo e o fardo dele é leve e é suave. Se tem algo nos pesando, não veio dele. Por isso que em Mateus ele faz um convite para a igreja. Aquele que está cansado e sobrecarregado, vem a mim que eu vou aliviar. Mateus ele vem falar para o povo de Deus. Então Jesus ele vai identificar, porque muitas das vezes o ministério pesa, muitas das vezes o evangelho pesa, muitas das vezes as provações pesam, mas nunca Jesus pesou na minha vida e na tua. Ele nunca vai ser sobre Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então você vai ver que é um homem, o homem confirma, quem escolhe é Deus. E se ele te escolheu,
Glorifica o nome dele. Porque Deus não unge cabeça errada. Preste a sua atenção, quero ser bem breve e objetivo. Então a gente vai ver o chamado final. Não é digno da gente tirar nada de proveito. Mas eu quero te chamar para o início para que a gente faça uma reflexão. Porque o início do chamado de Saul, ele nos dá uma base de quem quer ter uma vida espiritual satisfatória. Quem quer ter um ministério cheio da graça, da virtude de Deus, do Espírito Santo, de sabedoria. Quem quer ter uma vida de satisfação na presença dele, onde tem prazer ainda de largar, mesmo que esteja em Campo Grande, mas vir só para ter o prazer de estar na presença dele. Quando a gente olha para o início, a gente vai se seguir aquilo que o homem fez, segundo a orientação do profeta Samuel. Eu tenho certeza absoluta que você vai passar pelos ventos do teu ministério, você vai passar pelo vento na sua casa, na sua vida profissional, material, financeira, você vai passar pelos processos dentro da sua casa, mas absolutamente nada vai te tirar do amor de Deus que está dentro de você. O início. Vamos ver lá? A Bíblia diz que ele sai para buscar as jumentas do pai que havia se perdido. O pai dá a missão para ele: ó, se apartar alguma das jumentas, vai atrás, vê se você encontra. E ele sai. E naquele afã de sair, o processo já está lá em Israel, porque o povo não quis mais ser guiado por Deus. É muito complicado quando a gente tira o controle da mão de Deus e assume o nosso próprio controle. Foi isso que o povo está fazendo. O povo vai reunir o profeta e vai dizer: ó, a gente não quer mais ser guiados por Deus. A gente quer rei, porque todas as nações têm. Muito complicado olhar o que o nosso irmão tem e achar que a gente não tem, né? E aí fica trazendo aquele peso. Ah, por que o fulano tem?